bem-vindo ao seu amigo economista. Hoje vamos falar sobre o setor de refino na indústria petrolífera e a importância da política de preços da Petrobras para o funcionamento dessa atividade de refino. Há poucos dias eu comentei a estratégia do Bolsonaro de impedir novo aumento de preços do diesel. Ela foi bastante polêmica e vai ser analisada ainda ao longo da semana pelo próprio governo. Recebi algumas críticas, vários comentários sobre isso. Foi um tema muito popular que mobiliza muitas pessoas. Hoje eu vou falar do beabá do refino, de uma maneira muito simples para quem não entende nada do assunto. Bom, refino é aquela etapa na indústria do petróleo que você já tem o petróleo bruto tirado do chão, tirado debaixo do mar, ele está separado em algum lugar e é nessa etapa do refino que ele é transformado em outros produtos. Gasolina, diesel, combustível de aviação, de navio, asfalto, várias coisas, diversas coisas também para a indústria petroquímica. Enfim, então essa etapa onde você pega o petróleo bruto e faz dele os derivados. E aí a gente tem que ter algum conhecimento técnico bem simples, que é o seguinte: existem diferentes tipos de petróleo mais pesado, mais leve, de uma maneira simplificada, e eles são melhores para fazer diferentes tipos de derivados. Um petróleo mais leve é mais barato você fazer um derivado mais nobre, tipo uma gasolina. Um derivado mais pesado, você pode fazer intermediário, você pode fazer um diesel. Um derivado mais pesado, mais bruto, você pode fazer um combustível mais pesado, ou um derivado de petróleo mais próximo de asfalto, enfim. Então, diferentes tipos de petróleo são melhores para fazer diferentes derivados. Também, de outra forma, as refinarias são preparadas para atender diferentes tipos de petróleo. Então, não é qualquer petróleo que vai para qualquer refinaria. E as refinarias no Brasil são historicamente preparadas, construídas para produzir o petróleo mais leve, que é importado. O petróleo que é produzido no Brasil, majoritariamente, é um pouco mais pesado. Ele não é compatível com as refinarias brasileiras. Por isso o Brasil exporta o petróleo pesado, importa o petróleo leve, mais adequado para as suas refinarias. O petróleo normalmente da bacia de Campos, que é o mais tradicional, é mais pesado, e a boa parte do petróleo que foi descoberto no pré-sal, ele é mais leve. Então ele é melhor, ele é mais compatível com as nossas refinarias. Também é possível misturar diferentes tipos de petróleo para adaptar ele com o perfil de cada refinaria. Por o Brasil ter essa produção de petróleo pesado, que foi pensada aquela estratégia do Lula de construir uma refinaria em conjunto com a Venezuela, que também tem petróleo pesado, que ambos poderiam refinar o próprio petróleo e, enfim, ter uma autossuficiência em toda a cadeia de produção. Porque aí você precisaria menos exportar um tipo de petróleo e importar outro. Se você tem uma refinaria compatível com o seu tipo de petróleo, você consegue produzir internamente o petróleo e os derivados dele, que é o objetivo final. É sempre importante pensar que o petróleo é só uma etapa intermediária. Você produzir o petróleo, aquela etapa inicial de exploração e produção. Muito bem, como é que é o refino no Brasil? O Brasil tem apenas 17 refinarias, a Petrobras tem 13 delas e concentra 95% do mercado. Então, na prática, é um monopólio. A Petrobras tem quase todo o refino no Brasil. Boa parte da estratégia do governo Bolsonaro, seria privatizar, vender essas refinarias. Historicamente no mundo, ou pelo menos nos últimos tempos, o refino dá menos dinheiro do que a exploração e produção. Então, por questões diversas, aí é muito complexo, enfim, tem a capacidade instalada exagerada, tem incompatibilidades entre diferentes tipos de refinaria, enfim, tecnologia que de repente não evoluiu tanto. São diversos os motivos, é uma explicação muito técnica que eu nem domino completamente. Mas a verdade, o fato concreto é esse. Ganha-se mais dinheiro explorando petróleo, na parte de E&P, que é esse segmento inicial, que na atividade de refino. Então a Petrobras, com inteligência, quer concentrar os seus recursos, as suas atividades, nessa etapa que ganha-se mais dinheiro. E aí a consequência disso é ele vender as refinarias. Muito bem,
Se você quer vender a refinaria, alguém vai ter que comprar. Óbvio, né? Mas para alguém comprar, a pessoa vai querer ganhar dinheiro com ela também. Se a Petrobras vende o derivado de petróleo no mercado brasileiro a um preço pouco competitivo, ninguém vai querer comprar porque essa atividade de refino não dá dinheiro no Brasil. Para alguém querer comprar a refinaria da Petrobras, ela tem que ter a expectativa de ganhar dinheiro com isso. Se a Petrobras controla os preços no nível mais baixo do que seria o de mercado, o que seja a princípio positivo para a população, ela tem que manter aquela atividade de refino. Então, assim, o governo está com dois objetivos, duas coisas antagônicas. Ou ele quer vender as refinarias, e para isso tem que ser um mercado lucrativo, e o preço livre, o preço é compatível com o mercado internacional, porque o petróleo é cotado internacionalmente em dólares e tem uma variação cambial, ou ele quer proteger o mercado, e aí para isso deixar os derivados mais baratos, e para isso ele tem que deixar o refino na mão da Petrobras. E o refino no Brasil ainda poderia ser expandido. Por quê? Porque boa parte dos derivados de petróleo, principalmente gasolina, atualmente é importada, porque o nosso refino é insuficiente para produzir todos os derivados que consumimos. E ainda tem aquela questão da nossa refinaria não ser compatível com o nosso petróleo, enfim. Então tem um dilema muito importante aí. Ou o Brasil quer vender as refinarias e vai manter a política de preços compatível com o mercado internacional, competitivo e tal, ou o Brasil não vai vender refinarias e vai proteger o seu mercado, vai vender, vai botar gasolina, diesel mais barato para a população. São escolhas. A controvérsia é que o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, eles disseram que ia fazer uma coisa, que ia vender as refinarias, que ia deixar a livre concorrência, estabelecer preços livres de mercado para o setor de derivados. Isso seria coerente com a privatização do refino, só que na prática, na primeira oportunidade, o governo está controlando os preços. Então é preciso fazer uma escolha. Não dá para ter as duas simultaneamente. Vamos acompanhando e ver o que vai ser escolhido ao final. Pense nisso.